Boa noite, pessoal. Antes da gente passar o vídeo, que é lindo para vocês, eu queria dizer para vocês se prepararem, porque essa não vai ser uma aula qualquer, né? Estejam aí na expectativa, estejam prestando atenção, porque vai ser uma aula fantástica com 15 revoltas brasileiras, né? E ela serve tanto para o EQ quanto para discursivo. Então, está realmente unindo o coração dividido, que a gente tem falado com vocês, né? Que muitos de vocês estão com o coração dividido por conta do segundo EQ, em busca do A, em busca de melhorar o conceito, e também está se unindo a galera que está estudando para discursiva, para garantir o 20. Então, o professor William teve essa brilhante ideia e vocês vão gostar muito. Então, aproveitem todos os momentos dessa aula. E o vídeo é dos 134 aprovados e a gente quer que vocês estejam nessa lista. A gente vai fazer um vídeo dos aprovados desse final de ano, para o ano que vem, e nós queremos, e nós profetizamos que vocês estarão nessa lista. Pode soltar o vídeo. Agora é comigo, né? Isso. Então tá, boa noite. Vamos acompanhar aqui o público. Hoje é dia de unir corações. Coração com quem? Oi, Sofia. Coração de quem ainda vai fazer que, né? Para subir. E a galera que já está focada na discursiva, tá bom? Vamos ver se a gente consegue unir esses corações. Porque nós vamos ter hoje uma loucura. Por que é uma loucura? Porque são várias aulas juntas. Um pouco de primeiro reinado, um pouco de, bastante, né, de segundo reinado, e tudo sobre a República Velha, a Primeira República. Agora que eu estou vendo o pessoal chegando, hoje é só tiro, porrada e bomba. É isso aí. Amigas Hanna,
E Thalita, Oi, vai colocando o material que tiver, quando tiver, no pessoal do segundo EQ, do grupo um, com o pessoal da discursiva, tá bom? combinado. É, bom, enquanto a gente começa, eu queria que você que chegou na hora, parabéns, correndo na frente, que você me dissesse, eu vou falar aqui para você entender. Confederação do Equador, Balaiada, Sabinada, Cabanagem, Malês e Farrapos e Praieira. Isso é império, tá bom? Ou então, Revolta da Armada, Canudos, Vacina, Chibata, Contestado, Greve Geral de 1917, Semana de Arte Moderna, Tenentismo e Cangaço. Quais são, qual é a sua preferida? Escreve no chat, tá bom? Eu estou aqui no chat. Boa noite, boa noite. Ô, Gustavo, eu estou indo, Gustavo. Melhoro, pioro. Estou muito triste com essa divisão segunda aqui é discursiva. Acho que hoje à noite eu vou tentar diminuir isso aí, ajudar todo mundo. Tá bom, Gustavo? Obrigado. Boa noite, Mariana. Aqui, ó, tenentismo, Canudos, greve geral. Ah, Karina, você vai gostar muito da parte do contestado. Canudos, cangaço, vacina, chibata. Tô gostando. Bom, a gente vai começar devagarinho. É uma maratona. Vamos aguardar o número, tem mais de 100 inscritos para a aula, somando os dois grupos. Aliás, se chegar a 100, que é um pouquinho menos do que quem se inscreveu, eu estou pensando em fazer isso semana que vem com os Estados Unidos. Como seria isso? Começaria a independência, aí doutrina Monroe, Justino Manifesto, Marcha para o Oeste, Big Stick, Crise de 29, New Deal, Segunda Guerra, doutrina Truman, e por aí vai. Mas o professor também precisa de motivação, né? Porque estou vendo o público caindo, não aumenta no segundo EQ, as aulas de química, cortiço, matemática, e diminui na discursiva. Então, hoje é uma tentativa minha de mostrar para vocês que eu posso me reinventar e que eu posso ajudar os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente tem que aprofundar, estudar. Bom, vamos começar com vocês aqui. Estamos juntos. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ler aqui. A gente está aqui. Vamos em frente. É isso aí. Bom, a ideia é dar uma visão geral e singular dessas revoltas. Todo mundo com caderno, calma.
Na verdade, tem 3 momentos de revoltas. Que momentos são esses? Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. E na República Velha, tudo no mesmo período. Entendeu? Bom, eu não quis botar, porque a gente já está vendo isso na discursiva e não é muito forte por aqui. Mas também é uma fase anterior, na fase colonial. Na fase colonial, eu tenho até uma aula sobre isso, 20 minutos. Na fase colonial tem as nativistas, Beckmann, Mascates, Vila Rica e Emboabas, que não eram separatistas. Beckmann é no Maranhão, contra os impostos. Mascates é Recife versus Olinda. Emboabas é boa. É o Bandeirantes contra o português pelo controle do ouro. E a revolta de Vila Rica, né? Que era contra as casas de fundição. Não são na aula de hoje, mas só para completar teu contexto. Ainda na colônia tem os separatistas, que vocês conhecem muito bem. Mineiro, baiano, pernambucano e carioca. Vou fazer uma brincadeirinha rápida. Qual que era o popular? O baiano ou o mineiro? Responde no chat. Baiano. Qual que era abolicionista? Baiano ou mineiro? Muito bom. Agora, desses 3 que eu vou falar, qual foi o único que realmente aconteceu? Baiano, mineiro ou pernambucano? Alô, pessoal da discursiva. Baiano, mineiro ou pernambucano? Só o pernambucano. O mineiro foi traído, né? Por Joaquim Silvério. E o baiano foi traído por José da Veiga. As primeiras delações premiadas do Brasil. Só a pernambucana aconteceu. Chegou às vias de fato. Bom, agora a gente está bem pertinho da Revolução Pernambucana. A gente está onde, galera? A gente está na única, pode passar os slides, na única revolta do primeiro reinado, que é a Confederação do Equador. Ok? A Confederação do Equador é em 1824, em Pernambuco. Pernambuco da Revolução Pernambucana, Pernambuco da Guerra dos Mascates, Pernambuco da Insurreição. Pernambuco tem uma tradição. Pernambuco tem uma tradição. E esse movimento é no primeiro reinado. Já é com o Brasil livre. Pedro I, imperador. O Pedro I, ele, para ser imperador, se aliou às elites rurais que apoiaram ele. Mas não queriam que ele fosse um rei absoluto, tirano. Começaram a preparar uma constituição, a Constituição da Mandioca. Em 1823, eles foram traídos por Pedro I, que fechou a Assembleia. Por que eu falei isso? Porque a Confederação do Equador é contra a imposição da Constituição de 24. Essa Constituição de 24, 1824, era importante para todo mundo. É a primeira Constituição do Brasil. Essa primeira Constituição do Brasil, ela tinha poder executivo, legislativo, judiciário e tinha um quarto poder maluco, absurdo, inacreditável, que era o poder, escreve no chat, moderador. Então, a Confederação do Equador é um movimento republicano, ok? Federalista, queria que os estados mandassem, ou seja,
Com 2 anos de independência, já tinha gente querendo botar o Pedro I para fora. Tá na hora de pôr o Pedro para fora. Vacilou, já roubou demais, o povo não aguenta mais. Então, a Confederação do Equador, ela é republicana, federalista, contra o poder moderador e contra a Constituição de 1824. O que você tem que ficar atento? Que todos do império que você vai ver ainda hoje, todos eles são federalistas. Todos. Porque o Rio de Janeiro, a sede do império, mandava muito. Era unitarismo. Uno é mono, certo? Então, esse movimento ele lutou, envolvia praticamente todo o Nordeste, confederação, porque eram várias províncias, no Império se chama província, tá? O que a gente chamou de Estado, no Império é província. Uniu várias províncias e próximas da linha do Equador. Esse movimento ele é trágico, porque é aquele movimento do Frei Caneca. O Pedro I detonou, matou geral e mandou fuzilar o Frei Caneca, que tinha que jogar, né, para morrer na forca. E ninguém queria empurrar o Frei. E aí Dom Pedro mandou fuzilar Frei Caneca. Então é um movimento simples, que tem tradição de aparência em provas. A ideia hoje, pessoal, olha a frequência, eu fico triste com isso. Aluno mentiroso, diz que vem para a aula e não vem. Você vai botar em risco a semana que vem. Eu querendo fazer uma coisa grande para a semana que vem. Sabe, Isabela, tinha que pegar quem diz que vem e não vem e remover do grupo. Porque é só mudar a enquete, vou ver a gravação. Entendeu? A gente está esperando uma coisa, acontece outra. Por que só o aluno tem que ser feliz? Eu também tenho que ser feliz. Ô, amigos, alunos, cobrem no grupo a entrada do pessoal, porque isso aqui é aula para 100 alunos. Que mentiram, me enganaram, que num grupo tem 49, no outro grupo tem 75, quer dizer, é muita mentira, cara. Entendeu? Muita mentira. Então, a Confederação do Equador é o nosso primeiro movimento de hoje. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai mudando de movimento em movimento, mas eu vou olhar o chat para perguntas sobre a Confederação do Equador. Ah, poxa, quero fazer mais nada por vocês não, Juan. 500 aulas de cortiço, cara. 500 aulas. Não aguento mais isso. Dinheiro que a gente não tem, sabem que o projeto perdeu a bolsa do MEC, que eles querem aula presencial. Juan, amor, eu adoro você, mas eu quero a discursiva chegando a 100 até segundo, está em 71, entendeu? Eu vou dar para quem dá. Então tá na nuvem a sua ideia, tá bom? Pessoal, sobre a Confederação do Equador, alguma pergunta? Federalista, republicano, abolicionista, olha que lindo, mas deu errado. Vamos embora, pessoal, posso mudar? Então, tá, nenhuma dúvida. Então muda aí, porque agora vocês entenderam que essa é no Pedro I. Agora são as revoltas do período regencial. Eu vou dar um presente para quem está aqui. Acho que tem que parar de gravar essas aulas de revisão. Isso é uma coisa que o projeto não tinha 4 anos atrás. Porque a gravação estimula a preguiça. Como é que o cara vai ver? O cara vai fazer segunda aqui, como é que ele vai ver todas as aulas gravadas até a prova na outra semana? Eu acho que é mentira, entendeu? Mas eu vou dar um presente para quem está aqui.
Qual é o presente? Tem menos que semana passada, que era só o pessoal da discursiva. 62, semana passada deu 65. Mas vamos lá. Pessoal, teve uma outra revolta, mas ela não está aqui, não. Eu não usei na propaganda. Alguém sabe qual é uma revolta que teve antes do período regencial? Ou a revolta que gerou o período regencial? Chat. Nem ideia, é ótimo. Não, foi bom, Noite das Garrafas, mas essa não. É a abdicação de Dom Pedro I, dia 7 de abril. Essa é extra, tá? Dia 7 de abril de 1831, que o povo foi para o Paço Imperial, aqui no centro da capital, exigir o homem que gritou independência ou morte, por causa da Leopoldina, ele vai ouvir o povo gritar abdicação ou morte. Então, o 7 de abril de 1831, para uma prova discursiva ou para uma múltipla escolha mais forte, também é considerado uma revolta, porque ou o Pedro I abdicava ou poderia ter dado uma confusão danada. Pessoal, Paço Imperial ali perto das Barcas foi um movimento de elite, mas com apoio popular. Gente, o Pedro I era muito ruim. Era muito ruim. Por que ele era muito ruim? Porque ele pagou pela independência do Brasil. Perdeu a guerra do Uruguai. O Uruguai meteu a porrada no Brasil, na Guerra Cisplatina. Não tinha nenhum produto econômico, açúcar, café, que estivesse bem. Ele era inábil politicamente. Foi acusado da morte de um jornalista, Líbero Bararó. Então eu pego pesado com Pedro I, que tudo que ele fez deu errado. Então a saída dele, no dia 7 de abril de 1831, é considerado um grande momento da história do Brasil. Só que não dá para ensinar tudo para tudo quanto é aluno, né? Vocês estão aqui, chegaram, não é o público prometido, mas é o público verdadeiro. Eu acho que quem é do segundo aqui, quem vai fazer o segundo aqui, bolota aí. Segundo aqui, que é para ver se pelo menos vem alguém. Ah, veio. O pessoal da discursiva que é metido, achou que era aula junto com o segundo aqui, não quis vir. Que Deus castigue, porque não tem nada a ver. O pessoal do segundo aqui está aqui na garra para ter uma aula de conteúdo. Por isso que eu botei 15. E o pessoal da discursiva, a semana passada a gente conversou sobre isso. Aí eu aproveitei a ideia para unir o coração da galera. Bom, essa aí foi extra, tá? 4 de abril, 4 de abril é meu filho que faz aniversário, nasceu. 7 de abril de 1831. Por que é uma revolta? Porque é uma revolta contra o Pedro I. Qual é a consequência? Ele abdicou do trono. Gostou desse presentinho? Bom, agora a gente vai a um momento especial, que é o período regencial. Outro dia eu dei aula disso. O período regencial eu considero o período mais violento da história do Brasil. Ah, hoje está violento. Porra, que tu não conhece a regência. Hoje está mole. Amores, vamos conversar com muito cuidado. Eu tenho sempre a esperança que você está anotando
e que você, se não estiver anotando, vai rever a aula, que eu estou cadenciando. Porque no Império não tem tanta revolta assim como na República, aí eu acrescentei de leve. Bom, agora o período regencial. A regência, a gente teve aula mês passado, eu acho. O que é o período regencial? É um período que o Brasil ficou 9 anos sem imperador e foi governado por regentes. Esses regentes governaram o Brasil 9 anos, porque não tinha imperador, era criança. Mas nesse período, o que você tem que saber? Que esse período foi extremamente violento, marcado pela disputa entre federalistas, descentralizadores, e unitaristas, centralizadores, monarquistas. Então, é um período de violência social. Quando o aluno olha assim, ele fica assustado. Cabanagem, balaiada, sabinada, guerra dos farrapos malês. Eu vou ver no atacado, mas também no varejo. Promessa é dívida. Eu prometi que ia fazer, vou fazer. Mas já me arrependi, né? Porque, porra, 75 mais 49, acho que dá 125, 49, dá 124 alunos. Mata qualquer um de tristeza. Porque o problema é a porra da mentira. Dizer que vem na aula e não vem. Que você pode botar ao vivo ou gravado. Então, eu não tenho que perdoar, não. Quem tem que perdoar é Deus. Eu é que sou a vítima. Muito chateado, entendeu? Muito chateado. Parece que o cara está errado por ter começado a discursiva mais cedo. Ou seja, eu sou o único cara que falou contra o Hitler. Vamos começar mais cedo que é melhor. Não segue o Hitler. Aí eu que fico como errado. Vocês vão ver que quem começou a discursiva mais cedo, com certeza vai ter um desempenho melhor. Mas vamos lá. Tristeza, por favor, vá embora. Bom, vamos entender as 5. Todas elas são federalistas. Eu estou falando de quê? Malês, cabanagem, balaiada, sabinada e farrapos. Mas vamos ver tudo junto. Depois vai uma por uma, tá bom? Confia. Então, essas revoltas são todas contra o Rio de Janeiro, todas federalistas, mas nem todas são abolicionistas. Não se enrola. O que eu falei para você? Que são todas federalistas, ok? Todas são federalistas. Todas são descentralizadoras, que para quem domina a matéria é a mesma coisa, e todas são contra o Rio de Janeiro. Então, se você tiver essa base para todas, você nunca vai passar dificuldade. O problema é uma por uma. Vamos devagar? Atenção, equipe. Vai ter um aprofundamento sobre sabe nada, tá? Mas espera um pouquinho. Fala, Juanzinho. Elas são contra a centralização e contra a monarquia. Agora, centralização e monarquia é a mesma coisa? Que é o que eu acho que você perguntou? Sim. Centralizar é um poder só. Aprende que essa é boa, hein? Olha como a matemática ajuda. Um é mono, não é? Mono é um. Um é unidade, unitário.
unitário, unitarismo. Tá bom, Ronzinho? A Isabela tá aí? Ela já ensinou, Hanna e Thalita, vocês a verem quando entra aluno? Sim, Qual é a nossa média, então? Nosso pico? 60. Ah, não, não pode ser não. Tá aparecendo para mim 65. Poxa, É, Hanna. ó, tá entrando mais. O quê? Tá entrando mais. Não, mas agora tem 65, amigo. É porque conta com. Ali o senhor tá vendo a gente também, entendeu? As nossas telas. A gente que tá aceitando, a gente consegue diferenciar quem é aluno das nossas telas. Ah, tá bom, mas a gente faz sempre pelo número. Mas tá bom, Tudo vamos bem. lá. É só falar com a Isabela, que aí quando entra alguém, ela contabiliza. Mas vamos lá, viu só uma revolta, sai. Bom, no geral, alguma dúvida? Posso ver um por um? Eu vou começar pela cabanagem no Pará. Cabanagem no Pará. São cabanos que moravam na beira dos rios. Miseráveis, pobres. Essa revolta é popular, tá bom? Federalista, contra o Rio de Janeiro, mas popular. Abolicionista no geral, mas é um movimento lindo, porque os cabanos tomaram poder no Pará, na província do Grão-Pará. Tomaram, é sério, chegaram a governar. Mas aí Portugal contratou mercenários para destruir essa revolta. Portugal não, errei, desculpa. O português brasileiro Pedro I. É, Pedro I já tinha ido embora, foi o governo regencial. Vamos falar de um jeito mais fácil. O Brasil contratou mercenários, aqueles soldados estrangeiros. Não, não é o filme do Stallone, não. Não é o filme do Stallone, não. Eu, hein? Mercenário daquela época antiga. Como é que eles recebiam pelas mortes? Eles recebiam por orelhas. Eles cortavam a orelha do cabano, faziam um colar, e aí levavam o colar e recebiam por orelha. Que macabro, Gustavo. É, macabro mesmo. Então, a cabanagem perdeu, como praticamente todos, perdeu, mas foi muito simbólico, porque tomou o poder. O Pará tinha 100 mil pessoas naquela época. Alguém lembra de ter estudado isso e sabe quantos paraenses morreram nessa guerra? Eram 100 mil. Júlia, parabéns, é por aí. 40 mil mortos. O que eu acho importante para vocês? Que pega o Brasil inteiro, ó, Pará, Bahia, Sul, Maranhão. O Brasil pegou fogo, galera. Foi muito doido. Dava até um filme. As guerras do período regencial. Pô, ia bater o recorde. Isso aí, galera. Então, o que é importante é que você saiba o que é a cabanagem, que há uma tendência do aluno de não saber das escolas, que uma aula dessa aqui dá trabalho. Eu vou reclamar até o fim dos 124 que disseram que viam. Porque eu estou o dia inteiro preparando, estudando, vendo pontos, as meninas fazendo cards, tem aprofundamento, entendeu? Eu me sinto desrespeitado. Mas como eu não tenho vergonha na cara, quando acabar o Império, avisem para os grupos que vai começar a República, que de repente o pessoal está esperando a República. Ilusão de professor, né?
Mas vamos lá. Tudo bem de cabanagem? Tem uma pergunta aqui. Quem eram? Ah, Andressa. Por que eles são contra o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro só tem vagabundo. O Brasil inteiro trabalhava para sustentar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebia os impostos de todo o Brasil. Então, morte ao Rio. Andressa, quando você viajar fora do Rio de Janeiro, tu vai ver que o pessoal fica olhando. E carioca. Eles acham que a gente não trabalha, não estuda. Porque naquela época, foi boa outra pergunta, o Brasil inteiro trabalhava para sustentar o Rio de Janeiro. Que horror! Entendeu, Andressa? É isso aí, porque a sede do Império era aqui. Vamos lá. Olha aqui a Sofia Brito. Ó. Posso mudar, pessoal? É que aqui tem que ir devagar. Aliás, a sala não é para qualquer um, não. É só para vocês mesmo. Porque se é difícil para o professor, é complexo para o aluno. Bom, cabanagem já foi, tá? Balaiada. Aquelas bolsas de mulher de vime, balaio, ou cesto de roupa, fazedores de balaio. Esse movimento é no Maranhão. O Maranhão teve um bom momento com o algodão, mas depois entrou em crise, quando houve a Guerra de Secessão. Aí depois acabou a guerra, o Maranhão dançou. Essa é a verdade. Aí juntou negro, escravizado, fazedor de balaio. Ou seja, juntou os pobres do Maranhão. E eles vão questionar. Professor, o microfone está desligado. Pô, que sacanagem, cara, porra. Balaiada vocês não ouviram nada, né? Vamos lá, vou começar de novo. A balaiada, pessoal, no Maranhão. Balaio, aqueles cestos de vime, ou lugar de botar roupa suja. Mulher é bolsa. Esses fazedores de balaio se juntaram com escravos e negros não escravos, poucos. E eles questionaram, porque havia uma crise do algodão, porque depois da Guerra de Secessão o algodão do Maranhão não vendeu tanto, guerra lá nos Estados Unidos. E aí eles não queriam pagar para o Rio de Janeiro, não queriam pagar tantos impostos, eles queriam um apoio do governo. E o governo só sugava vampiros. Esse movimento é um movimento complexo, que é quando aparece Duque de Caxias. Tem alguém de Caxias aí? Bota aí. Caxias, eu dei aula em Caxias, meti a pancada no Caxias. O Caxias foi um grande homem leal à monarquia, mas era um assassino deliberado. Nesse movimento balaiada, não tinha cadeia pública no Brasil. Não tinha cadeia. Sabe o que o Duque de Caxias inventou? Ele não era duque ainda. Virou duque no Pedro II, na Guerra do Paraguai. Mas sabe o que o Caxias inventou, pessoal? Na balaiada? Não tinha cadeia. Então ele juntava os presos e botava fogo. Olha que maneiro. É melhor ou pior do que cortar a orelha? Eu não quero nem falar muito disso, vai que esses malucos de hoje em dia resolvem ter essa ideia, vão querer fazer um carandiru em todo o Brasil. Então, a balaiada perdeu. Mas o que você está estudando? Aliás, você veio, né?
Não vou nem reclamar muito, senão você vai embora. Porque mostra o Brasil em guerra contra a regência, entendeu? Ganhar ou perder é do jogo. Mas o governo regencial massacrou. Foi nessa época que surgiu a guarda, quem lembra? A guarda nacional. Isso aí você sabe, você é bom. Então foi um massacre. Massacre. Malê estava na moda, teve filme, a gente até levou os alunos ano passado, o Ergen Maricá. Malês é mais politizado e tem a ver com religião. Quando eles vieram da África, bantos, sudaneses, vieram muitos reis, rainhas, muitos nobres africanos, entendeu? E havia uma parte da África, o islamismo. Então, eles trouxeram para cá, por isso é que chegou aqui. Esse movimento é lindo, mas é contra a centralização, contra o Rio de Janeiro, federalista e republicano. E, obviamente, abolicionista. Então, preste atenção, não se enrola. Cabanagem, balaiada. E malês são abolicionistas, tá? Eles foram delatados, reagiram, mas, como está no filme, eles foram massacrados. É mais um movimento que mostra a luta do povo brasileiro. O questionamento à monarquia. Ah, perdeu, professor, foi massacrado. Sim, mas a ideia é você ver o contexto de revolta. Agora você vai ver Farrapos. Farrapos é o único que é de elite, tá bom? Preste atenção. Eu não disse que todos os outros são populares. Falta o último, que é Sabe Nada. Esse é tão complexo que eu vou fazer um aprofundamento. Mas agora a gente está no Farrapos. Farrapos, Farroupilha, Revolução Farroupilha, a mesma coisa. Começa por causa dos impostos no Sul. Está até na última prova, que eu espero que vocês mandem até segunda. Quem ainda vai mandar o simulado até segunda? Escreve eu aí. Eu. Quem ainda vai mandar? Não me engana, não, hein? Calma, Maite, vamos fazer com calma. Eu comecei nos populares primeiro. Malês, a única diferença em relação à cabanagem e à balaiada é o componente religioso. É uma revolta de negros islamizados. Entendeu, minha amiga? Agora eu vou fazer malês. Malês não. Ai, meu Deus. Agora eu estou fazendo farrapos e depois vou fazer o mais enrolado. Então, os três primeiros são populares, abolicionistas, federalistas, tá bom? Sabe nada, Andrés, é por último que é mais complicado, tá? Agora é farrapos, é o quarto. Vai devagar. Esse aqui cai muito, ó. Inclusive no simulado que a gente estava na UERJ, 2011, caiu. É de elite, rural, fazendeiros, que começam a se revoltar contra o imposto sobre o charque, carne seca. Porque a carne seca dos outros países, Uruguai, Argentina, não tinha imposto. Então, eles acharam uma injustiça com razão. Tem a ver o momento. O Brasil inteiro se revoltando. 1835, 37, 38, é tudo nessa época. Mas atenção, esse movimento dos farrapos, eu diria que é o único que não perdeu.
e foi mais longo, sabia? Ele começou em 35 e vai até 45, depois da regência, já no Pedro II. Caxias é que negociou. Por que esse movimento não perdeu como os outros? Porque é de elite, tinha dinheiro para comprar armas, entendeu? Rapaziada, tinha dinheiro para comprar armas. A elite liderava, então tinha negros participando. Mas não é verdade que o movimento era abolicionista, isso é mentira. Um ou outro líder era abolicionista, tipo Bento Gonçalves. Mas não é correto dizer que a Guerra dos Farrapos é abolicionista, isso é um erro. Alguns líderes eram. Os negros lutaram, sim, mas eles eram uma condição militar, em troca de ser livre após a guerra. Esse movimento, ele começa pelo imposto, mas a linha é a mesma, contra a centralização, contra o federalismo, contra o Rio de Janeiro. Outra coisa eu quero perguntar agora, esse movimento é do Rio Grande do Sul ou da região sul? É muito importante essa pergunta, principalmente se você errar. Pô, Júlia Wong e Sofia, Andresa de primeira, aí não dá, né? Foi uma pergunta boa, vou suspender. É porque eu recebi alunos responderam que era do Rio Grande do Sul. Na verdade, o movimento se chama O Sul é Meu País. E eles proclamaram duas repúblicas. Piratini, no Rio Grande do Sul, que é o nome do Palácio de Governo hoje, e Juliana. Onde é a Juliana? Em Santa Catarina. Terminou por negociação. O Sul ficou no Brasil e os oficiais da elite foram incorporados ao Exército Brasileiro. Beleza? Agora eu quero falar de um que é muito doido. A Sabinada é um médico, Francisco Sabino. Eles são tão estranhos que eles queriam proclamar a república no Brasil. Claro que foi, né? Perdoada a dívida. Foi uma boa negociação, porque não era fácil derrotar a região sul. E eles podiam se juntar à Argentina e ao Uruguai. Foi bom para todo mundo. Eu que sou gaúcho, eu não estaria com vocês hoje. Sou de Rio Grande. Não teríamos Ronaldinho Gaúcho. Olha a merda. Pois é, a Lelete já botou isso aqui. Eles queriam ficar no Brasil, eles queriam se separar do Brasil, porque o Brasil estava muito chato. Então, eles só voltariam ao Brasil quando o Brasil tivesse Pedro II. Como isso é muito doido, eu separei um aprofundamento para vocês, tá bom? Pode passar o aprofundamento? A República que nasceu com data para acabar. Alguém pode ler para mim, por favor? Posso. Em novembro de 1837, Salvador acordou entre tiros, correria e tropas rebeldes. O forte de São Pedro havia sido tomado e as autoridades ligadas ao Rio de Janeiro fugiam às pressas. Professor, está mutado. Tem que trocar, não é isso? Isso. Vamos A lá. Bahia declarou sua independência e criou um governo próprio. Mas havia uma condição inesperada. A nova república só existiria até Dom Pedro II atingir a maioridade. A revolta nasceu de uma crise profunda. A economia do açúcar estava em queda. A inflação
castigava a população e o governo regencial tentava recuperar o controle sobre as províncias. O estopim foi o recrutamento forçado de jovens baianos para lutar na Revolução Farroupilha. O médico e jornalista Francisco Sabino transformou a revolta em um movimento contra o poder central. A chamada Sabinada tentou unir militares, profissionais liberais e setores urbanos. Porém, seus líderes temiam que a luta política se transformasse em uma revolta de escravizados como a do Haiti. Para conseguir, soldados ofereceram liberdade a alguns escravizados nascidos no Brasil, mas mantiveram africanos no cativeiro. A decisão dividiu os possíveis aliados e enfraqueceu a resistência. O Império cercou Salvador por terra e mar. Sem alimentos e atingida por epidemias, a cidade resistiu até março de 1838, quando tropas imperiais incendiaram bairros inteiros para retomar a capital. A República Baiense durou há cerca de 4 meses. A repressão foi brutal e o medo de novas reparações ajudou a antecipar a maioridade de Pedro II. Você teria apoiado uma república que já nascia com prazo para desaparecer? Acabou. Bom, minha querida, é muito estranho. Então, ô Ana, você me faz essa pergunta, disponibilizar material. Isso é com a Hannah e a Thalita. Eu espero que sim, né? Eu vou postar. Oi, galera do online. Eu acho que esse é o primeiro material. Tem que dar um tempinho pra gente. Tá bom? Vamos embora, pessoal. Já fomos uma extra e 5. Já fomos 7, tá bom? Bom, agora vamos ao segundo reinado. O segundo reinado, ele é um momento de força. No início, Pedro II começou bem. Até 70 ele está bem. E após 70, ele começa a cair. Então, mas sem revoltas, é com articulação política. Mas na primeira fase do Pedro II, de 40 a 70, na primeira fase, ele teve 2 revoltas no governo dele. Uma, inclusive, contra ele. Vai ser posto o material no grupo do EQ e no grupo discursivo, tá? Como sempre a gente faz no discursivo. Tudo bem, Letícia. Obrigado, pelo menos participou um pouco. Se perdeu aonde, Sofia? Não, não falei não, Andressa. Tá bom? Estou botando só as principais. Vamos lá? Qual é o primeiro slide, por favor? Esse é o slide.
Quem que conhece essa revolta liberal de 1842? Só falar eu. Pois é, em 1840, Dom Pedro II assumiu com o golpe da maioridade. No ano seguinte, em 41, tivemos as eleições do cacete. Por que do cacete? Porque na disputa entre liberais e conservadores, a violência prevaleceu. Aí, sabendo da fraude, da violência, da eleição de 41, chamada eleição do cacete, o nosso amigo Pedro II anulou as eleições. A eleição foi 41, ele anulou. E aí os liberais que o apoiavam ficaram revoltados com a anulação da eleição. E aí tentaram se rebelar contra Pedro II, em 2 regiões do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Esse movimento foi pequeno, por isso que muita gente não conhece. Caxias derrotou facilmente, mas por que ele é importante? Porque ele fortaleceu Pedro II. Um Pedro II novo, contra a fraude, que anulou as eleições, chamou outras. Um Pedro II que depois se perdeu no tempo. Nessa época teve a tarifa Alves Branco, taxou as importações. Eu diria que é o melhor momento do Pedro II. Então, a revolta liberal de 42 é contra ele. Ou seja, não tem nada a ver com federalismo, república, é só um movimento de insatisfeitos, que acabou não dando em nada, que eles foram derrotados pelo Duque de Caxias, e isso acabou deixando o Pedro II mais forte, entendeu? Isso é um momento do auge dele. Beleza? Posso continuar? Bom, essa praieira que vocês têm que tomar cuidado. É o Partido da Praia, uma herança dos radicais da regência. Esse movimento, ele questiona o Pedro II, com toda razão. Ele é federalista, republicano. Atenção, cuidado com isso, hein? Responde para mim. Tem influência das ideias socialistas da Europa, mas esse movimento, sua resposta é muito importante. É melhor errar agora. Essa revolução praieira, com influência das ideias socialistas utópicas, em Pernambuco, guerreiro, onde já teve um monte de coisa boa, Confederação do Equador, Revolução de 1817. Esse movimento, que é contra o Pedro II, contra a monarquia, ele era abolicionista ou não? Pô, tem uma turma aqui muito boa, cara. Não interessa se é segunda aqui, se é discursivo. Não. Eles não entenderam que o equivalente ao operário na Europa era o negro escravizado aqui. Eram 5.000 pessoas nesse movimento, na Revolução Praieira. Praieira é porque é o nome da rua, Rua da Praia, é o Partido Praieiro. Então, eles estavam bem, podiam ter ganho se tivessem incorporado os negros. Mas aí, não incorporaram os negros, o Pedro II detonou e eles foram derrotados. Então, o Pedro II ele venceu as 2 revoltas contra ele, 42 e 48. Agora, esse de 48 parece com os da regência, tá bom? É contra o Rio de Janeiro, contra a centralização, pelo federalismo, ainda defendia a justiça social, mas não via o escravizado como um aliado. Foi um erro grave, mas a explicação é fácil. Eles eram de elite, então tinham um discurso bem liberal, até radical,
mas não incorporaram os negros na sua luta. O que foi uma idiotice, né? Que com os negros, talvez eles tivessem alguma chance contra Portugal. Beleza? Ô, Júlia, não posso fazer nada, Júlia. Pode ver a maioria dos teus colegas aqui arrebentaram, olha aqui. Nem precisava de mim. Mas acontece. Fazer isso que eu estou fazendo, eu fazia isso quando era novo, na UERJ. Eu nem tenho mais saúde para isso. Dá um trabalho danado. Essa pergunta é boa, Clara. Tem algum motivo específico para a população de Pernambuco se rebelar tanto? Não, mas eles são de esquerda até hoje, você já viu? Lá a disputa para governador são dois candidatos de esquerda. É PT versus PSB. É muito engraçado, né? Desde a época do Miguel Arraes é assim. É uma tradição. Deve ter alguma tese de mestrado, Clara, mas sempre, Andressa, ganha lá sempre, de muito. É o estado mais rebelde do Brasil. Não há dúvida disso. Rio de Janeiro está vivendo uma época bolsonarista. Mas tem uma outra região também, a Paraíba, de João Pessoa. Meus amores, acabou a primeira parte, tá bom? Não sei se eu vou ter saúde. Até porque o que anima é um aluno, né? Eu esperava bater 100. Eu apostei entre nós funcionários que ia dar 89. Quer dizer, eu não acreditei tanto, mas acreditei um pouco, né? Tá bom? Fechou o primeiro ciclo Império, tá bom? E aí, vamos acabar ou vamos entrar em República Velha? Topo qualquer parada. Pessoal, então avisa lá. Vocês podiam vocês mesmos avisarem, entendeu? Me ajudar. Pessoal, vai começar a República. Porque República para eles é mais importante, né? Eles acham, não sei de onde isso. O que não cai no EQ é colônia. Mas, vou fazer o quê? Bom, vamos começar. Vocês estão aguentando, eu vou aguentar também. Mas está caindo o público já. No estilo Isabela, qual foi o nosso pico? 78. Tá bom. Imagina se eu não tivesse feito essa aula, hein? Ia dar metade. Vamos lá? Bom, a República Velha, ela começa difícil, tá? Porque na Primeira República tem República da Espada e República dos Governadores. Então, na República da Espada, tem pelo menos uma revolta, a revolta da Armada. Aí depois, que são aquelas famosas, a revolta da Armada, ela caiu, a gente vai fazer, já caiu na prova discursiva já. É mortal, serve para o Enem, para quê? Mas é para matar o aluno, né? Sabe quando tem para tirar 43? O cara está com 42. Aí aparece essa questão. Nós vamos começar com esse material de aprofundamento, tá bom? Sobre a revolta da Armada.
Sabe qual é que eu estou falando, Hannah e Thalita? Sei. Então, depois eu comento mais, tá? Ao Aqui é História. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma revolta da Marinha contra a República recém-instalada no Brasil, a revolta da Armada. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e solta a vinheta. Era 1891. A República Brasileira era uma novidade mal explicada e a Marinha exigia mais representatividade no novo regime, para ela, concentrado demais nas mãos do presidente. E o poder estava concentrado mesmo. O Marechal Deodoro da Fonseca, o então presidente, acreditava em um governo sem limites, uma vez necessária a implantação da República em todo o país. O rompante tirânico foi combatido por um processo de impeachment. Sim, isso já existia. Mas o movimento não prosperou. E em novembro de 1891, o presidente dissolveu o Congresso e declarou estado de sítio, fechando ainda mais o diálogo. A Marinha naquela época, conhecida como Armada, vendo as atitudes de Deodoro, que era um membro do exército, e se sentindo desprestigiada, começou a reagir. Sob liderança do almirante Custódio de Melo, então ministro da Marinha, navios foram tomados e usados para patrulhar a Baía de Guanabara, onde naquela época ficava a capital do país. As fortalezas da Guanabara, porém, continuaram ao lado do presidente, intensificando a luta, que culminou com a renúncia de Deodoro da Fonseca. Assumiu então o vice, Floriano Peixoto, cujo apelido seria no futuro Marechal de Ferro. Pois é, ao que tudo indica, a coisa não melhoraria muito. Pela Constituição, novas eleições deveriam ser convocadas após a renúncia de Deodoro. E isso não aconteceu. Os almirantes Luiz Felipe de Saldanha da Gama e Custódio José de Melo comandaram então a segunda revolta da Armada, atacando o Rio de Janeiro e Niterói. Os insurgentes tinham consigo os navios Aquidabã, Javari, Trajano e República. Com os ataques, a capital do Rio, que era Niterói, foi transferida para Petrópolis. E de lá, o exército se articulou para vencer os revoltosos. Enquanto isso, no sul do país, uma outra revolução acontecia contra Floriano Peixoto. A Revolução Federalista, para onde os rebeldes da Armada rumaram quando Floriano começou a debelá-los. Custódio de Melo estava indo para o sul para se juntar aos federalistas quando seu navio foi torpedeado. Custódio sobreviveu, mas após uma frustrada tentativa de entrar no Rio Grande do Sul, acabou se exilando em Buenos Aires, onde ficou até receber a anistia em outubro de 1895. Saldanha da Gama não teve o mesmo fim. Morreu em combate. Um combate cujo vitorioso foi o presidente. Vitorioso, mas não sem arranhões. O Marechal de Ferro gastou os tubos comprando navios para combater os rebeldes e foi duramente criticado por ter contado com auxílio estrangeiro nos contra-ataques. Agora, Floriano fez jus à alcunha de Marechal de Ferro. A capital de Santa Catarina, um dos palcos da Revolução Federalista, mudou de nome em sua homenagem. Nossa Senhora do Desterro foi rebatizada pelos apoiadores do presidente como a cidade de Floriano, ou Florianópolis. Uma homenagem ao presidente centralizador, que mandou fuzilar revoltosos federalistas na fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim. Como se pode perceber, não é de hoje que a nossa república tem problemas. E por hoje é isso. A semana que vem estamos juntos novamente em mais um vídeo no Aqui. Gostaram, pessoal? Eu tenho um material só de República da Espada. Não está separado, Rama e Thalita?
Sim, que pega esse contexto da revolta armada e ajuda vocês a entenderem melhor. A Maria, ela queria uma hegemonia sobre o Brasil. E o Deodoro também, em vez de chamar a eleição, demorava. Por quê? Porque quando o Deodoro renuncia, era para o Floriano chamar a eleição. Floriano não chamou por quê? Porque ele dizia que quem renunciou foi o Deodoro. Ele não renunciou, porque naquela época o presidente Deodoro foi eleito numa votação e o vice na outra, o primeiro governo do Brasil. Então, tecnicamente, o Floriano não renunciou. Mas a Constituição era clara. Se o presidente renunciar, morrer antes de 2 anos, o vice tem que chamar uma eleição. Mas o Floriano ficou na moral. Então, ele é ilegal, que ficou fora da lei, mas se tornou popular, que foi o presidente que abaixou os aluguéis, abaixou a comida, criou casas populares. Então, olha que loucura. Floriano, ilegal, popular, violento, porque ele fuzilava os adversários, como vocês ouviram, mas democrático, porque ele vai ser o presidente que chamou as eleições diretas para presidente da República. Então, o Floriano é muito complexo mesmo, porque ele é ilegal, que ficou na presidência fora da lei. Ele é popular, porque o povo abraçou ele. O povo chegava a lutar pelo Floriano. E agora democrático, olha que loucura. O cara no vídeo ele fala Marechal de Ferro, porque o Floriano era mal, pegava um, pegava geral, era durão mesmo. Mas também é democrático, consolidador da República. Por quê? Que ele é que chamou a eleição. Então, eu preciso saber se vocês têm interesse nesse material de República da Espada, para a gente poder mudar de assunto e passar para você. Ô, cara, essa mania, claro que temos. Pô, quer falar por todas é mão furada. Tem aluno que reclama que é material demais. Eu até desanimei. Esse ano tá difícil. Não pode mexer na discursiva, que era a única coisa que eu achava que estava indo bem. Aí, por enquanto, tem 71 só. Eu só quero chegar a 100, que é o que eu acho que vai passar, entendeu? Almirante Custódio de Mello, Andressa. Vamos lá? Galera, para ganhar o material tem que ter pelo menos uns 10 ou 15, dá um trabalho danado. Os outros alunos reclamam, né? Bota lá para eles, tá bom? Para a gente não perder tempo. Bota lá para eles. vou colocar. Mas tem que ser também no grupo do EQ, tá bom? Tô postando nos dois. Tudo certo. Não vai nada. Se bem que a Isabela falou para mim que chegou a 80. Você sabe disso aí, Ana e Thalita? Chegou a 84, hein? Vamos mais, vamos mais. Ah, já é uma alegria pro coração. Bom, o pessoal tem que pausar. Na República tem mais aprofundamento, tá bom? Vamos à próxima. Pô, estou chamando todo mundo na rua, né? Até o sorveteiro, o pipoqueiro. Mas vamos lá. Pessoal, só para dizer que o professor é ansioso, né? A Armada já foi. Bom, revolta da vacina.
Não, pulou aqui, pulou Canudos. Pulou Canudos no card. Senão que vai cair. Quando acontece essas coisas assim, porque vai cair. Eu vou botar agora Canudos, que está fora de ordem, tá? Canudos está fora do desenho. Pessoal, Canudos, eu quero testar uma abordagem diferente. Dos nordestinos que queriam plantar e colher nas terras do Senhor, incomodaram a elite, e o governo fez 4 expedições, na quarta matou. Tudo isso é verdade, mas o que eu acho que você tem que melhorar, em Canudos é no seguinte: Canudos é uma vítima da disputa entre militares e fazendeiros. Como assim? Canudos é 1896 a 1897. É o primeiro governo civil Prudente de Moraes, depois do Floriano. E quando Canudos cresceu, se revoltou, o governo vai lá uma primeira vez, pá, Canudos venceu. Na segunda vez, Canudos venceu. Na terceira vez, mandaram um cara chamado Moreira César, de Niterói, que era famoso por cortar a cabeça. Cortaram a cabeça dele. É muito maneiro, mas o que eu acho que vocês vacilam é que vocês não têm contexto político. Toda vez que Canudos vencia, e nós torcemos por Canudos, lá no Nordeste, aqui no Rio, na capital, os militares diziam: culpa dos civis, dos fazendeiros, tudo bundão. Brasil virando bagunça. Se fosse um militar, já tinha acabado. Na segunda vez também. Na terceira vez, começaram a dizer, coitados, que os canudenses iam vir para o Rio de Janeiro, invadir o Rio de Janeiro. Tipo, a favela vai descer, entendeu? E aí chegou uma situação que vocês estudam um pouco, e que é aí que vocês podem errar, que é o seguinte: ou matava Canudos, ou a República do Café com Leite dava errado. Ou ia ter um golpe militar, entendeu? Então, o preço da República Velha seguir em frente foi matar Canudos, entendeu? Por quê? Porque as vitórias de Canudos mostravam que o governo civil era um governo fraco, não conseguia conter uma rebelião. Então, o Prudente mata Canudos. Se você pesquisar, você vai achar Prudente de Moraes como consolidador da República. Na verdade, é um assassino sanguinário que não vale nada. Os canudenses só queriam plantar e colher as terras do Senhor, fugir dos coronéis, ter paz. Então, olha o que eu te falei. Canudos é uma vítima da disputa pelo poder entre civis que entraram, Prudente, e militares que saíram, Floriano. Eles diziam que o crescimento de Canudos era uma falta de autoridade, entendeu? Então, ou o Prudente mata Canudos, ou o governo dele era derrubado. Tem que fazer esse link, tá, pessoal? Outra coisa, nada de chamar, eu estou proibindo você de se suicidar. Não diga que ele é fanático. Isso é uma mentira que inventaram para desqualificar Antônio Conselheiro. Você que é discursivo, então, nem pensa. O professor já arrisca por aí. Eles são messiânicos. Que porra é essa? É quem acredita no Messias. Pessoal, naquela época não tem movimento sem terra, porra. Então, quem organizou a luta pela terra? A igreja, na figura do beato Antônio Conselheiro.
O início da luta pela terra no Brasil é Canudos. E o que os canudenses vão ganhar na República? De terra. Eles vão ganhar 7 palmos de terra debaixo do São. Essa é a aula que você está. Primeira República, República dos Fazendeiros. Então, o que eu queria que você guardasse, de novo, de William, é de que Canudos é uma vítima da disputa de poder no Brasil, entre civis e militares. Eles nem sabiam que era isso, nem votavam, mas matar Canudos fortaleceu a República Velha. Nada de chamar de fanático, que isso é para desqualificar. Tu fala assim, todo vascaíno é fanático. Eu acho redundância, mas é para desqualificar. Toda mulher é nervosa, é para desqualificar, entendeu? Cuidado com isso. Não vai dizer que eu não avisei. Canudos cai a cada 3 anos, uma vez na UERJ. Múltipla escolha discursiva, aí só Deus sabe. E vocês erram nisso. Quer ver? Um aluno mais... Vou dar um exemplo, Sofia, que era de outro estado. Mas ele era crítico, ele era contra a República. Não, isso é outra mentira. Ele era contra, atenção, principalmente o povo da discursiva agora, ele era contra o casamento civil. Quando mudou a República, o casamento pôde ser civil, sem ser na igreja. E o Antônio Conselheiro, o homem de Deus, achava que o casamento fora da igreja era uma coisa do demônio, entendeu? Deixa o cara é maior líder. Tinha que ter defeito, ele achava que isso era do demônio. Então ele dizia que a monarquia, que a república era coisa do demônio, entendeu? Mas não é como vocês ouvem por aí, entendeu? Muito cuidado, principalmente quem faz discursiva. É um homem bento, sofrido, que liderou a massa, criou um lugar alternativo, onde todo mundo era feliz, plantava e colhia. Quando trocou para a República, ele estranhou algumas coisas. Mas ele estava ferrado em qualquer situação, na monarquia e na República. A República matou ele, a monarquia oprimiu ele. Agora, vocês acham que 30 mil pobres vão fugir dos coronéis e vão ficar impunes? Então, cuidado com isso, tá? Bom, agora voltando à sequência aqui. Eu vou fazer o seguinte, está tarde, mas eu vou fazer. Perguntas sobre Canudos? Vou priorizar quem veio. Mas é 1 minuto só. Não queria a volta do Império, nada. Pessoal, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Para Antônio Conselheiro, república ou monarquia é a mesma porcaria. Aliás, para o povo também, né? Cuidado. Professor tem um monte. Você tem que ver qual era a tua escola, né? Porque você é de São Paulo. É um outro ensino, né? Não estou questionando se é bom ou ruim, mas é uma outra escola. E você vai fazer o UERJ, né? Que é a escola do Rio de Janeiro. Cuidado com isso, Sofia. Aí é a tua vida. É entregar a mim, que há 34 anos faço isso na UERJ, e nos últimos anos, depois que perdi a perna, virei o campeão de aprovação, Deus me compensou, ou vai pesquisar, entendeu? Depende do livro. Mas na UERJ, a nossa visão é essa. E o pessoal aqui, a maioria, não vê ele como monarquista. Porque o professor carioca, ele sabe que tem essa dúvida. Aquele fala do Zumbi era matador. Aí o aluno fica maluco. Porra, ali era pena, estava na lei do cortiço, não, do quilombo. Traiu era pena de morte. Aí é malandro, rapazes, meninas, hoje em dia. Traição
No quilombo era pena de morte. Então, ele matava mesmo. E daí? Aí vai desqualificar o cara por causa disso? É que nem a nossa aula, Cromwell. Cromwell é um assassino cruel. E daí? Mas fez os atos de navegação, proclamou a república. Tem que tomar cuidado com esse ensino parcial. Esse ensino do Brasil paralelo, que nem ensino é, né? Isso aí é uma vertente ideológica, entendeu? Tô te falando, quem avisa amigo é. Na UERJ é zero chamar ele de fanático. Você vê que aqui é até diferente, ó. O Floriano no Rio, ele é herói e bandido. Porque o povo amava o Floriano. Foi o nosso primeiro Vargas. Floriano era muito malandro. Ele que criou primeiro Minha Casa Minha Vida, sabia? Sem esse nome. O Lula só copiou. Estudou, copiou. Fez melhor. Cuidado. É isso aí, Joãozinho. Messiânico. Bom, vamos lá. Que tem contestado vai ajudar vocês, tá bom? Eu estou dando material para vocês de República da Espada, tá bom? Nunca uma pessoa é só boa. E nunca uma pessoa é só ruim. É só ver por mim. O Hitler, no início, era um herói. Aí depois da merda que ele fez. Cuidado. Cuidado. Estamos falando de humanos. Bom, o negócio da vacina é uma coisa boba, simples, mas sempre pode cair. Está no cortiço, está nesse contexto também do cortiço, da demolição dos cortiços. Talvez caia. Parece só um minutinho. Amiga, eu amo Eduardo Bueno. Eu amo. Mas ele não prepara para o vestibular, né? Ele é um escritor maravilhoso, mas o Floriano é tudo aquilo que ele fala mal. Mas o cara baixou o preço da comida, baixou o preço do aluguel. O que você, aluno inteligente, pode falar? Que ele fez isso por populismo. Pronto. Estamos juntos com o Eduardo Bueno. Ele era um filho da puta, assassino, sanguinário. Baixava a comida para agradar os pobres, fazia a casa para agradar os pobres, mas era um filho da puta. Ele está falando a mesma coisa que eu, mas do jeito dele, que é acentuar os defeitos. O Floriano é maluco. Ele ia a pé para o trabalho. Não aceitava o salário de presidente. Ele era muito doido. Estava arriscado você estar em reunião, ele não gostar, levantar e dar um tiro em você. Guarda isso. Ilegal, violento, são as coisas ruins, tá bom? Popular e democrático. Amores, a história é uma merda. O cara é um filho da puta agressivo, matador, mas quem chamou a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil? Fala aí. Foi ele. É general de ferro, consolidador da República. Ele não é uma pessoa só. É como Vargas. Ah, pessoal, tá saindo um pouquinho do meu eixo aqui, vai me atrasar, tá bom? Dei um material extra por causa disso, que eu sei que dá polêmica. E a gente vai ver Floriano na discursiva. Com certeza. Floriano é uma estrela. Ok? Ele é uma estrela. Quando a gente quer ajudar o aluno, a UERJ cobra vagas. Quando é para ferrar vocês, é Floriano. E deve ser agora, por causa do cortiço. Deve ser agora, para matar. Mas vamos lá. Posso mudar, pessoal? Demorou muito aqui. Bom, também vacina. Então o povo já estava meio puto com a demolição dos cortiços. E a vacina, porra, não tem ninguém de medicina aqui. Tem alguém de medicina aqui para a gente zoar? Tem, João Paulo. Galera,
Vamos usar o povo de medicina. Naquela época não tinha Zé Gotinha, entendeu? E aí o Oswaldo Cruz é um gênio, fantástico, mas faltou propaganda. Faltou, desculpa o termo, KY, vaselina no passado. Cara, os caras iam vacinar na marra. A vacina, a agulha parecia um lápis. Não na grossura, mas no tamanho. Se você não aceitasse vacinar, você perdia o emprego. Não. Na primeira vez você era suspenso. Na segunda, perdia o emprego. E a vacinação era na bunda. Pô, galera, o povo ficou louco, né? O que o povo achava? Que a vacina era para matar eles. Foi um movimento, eu diria, até um pouco ignorante, mas por culpa do governo. Demolir os cortiços. Agora querem vacinar a gente? É isso aí, Ronzinho. Ronzinho está ajudando pra caramba hoje. Tomou uma bronca por causa do pessoal que faltou e disse que vinha. Meu problema não é vocês faltarem, é que tudo é livre. Meu problema é você dizer que vem e não vem. A maior mentira é dizer que vai assistir no vídeo e não assiste. Entendeu? Isso eu já sei que é mentira. Eu sempre fui contra a gravação da aula, sempre fui. Mas o projeto cresceu muito, entendeu? Sucesso demais, aí atrapalha, entendeu? Porque o cara faz 10 cursos ao mesmo tempo, entendeu? Mas vamos lá. Porque aqui eu estou lendo o chat, estou interagindo com vocês, entendeu? Como é que acabou a revolta da vacina? Acabou de uma maneira simples. O governo era a capital e o presidente era o Rodrigues Alves. Aí o que ele fez? Malandro suspendeu a vacinação obrigatória. Foi uma explosão, uma revolta sem maiores fins. É só contra a vacina. O único movimento contra o governo, que eu espero que dê tempo de chegar, é o tenentismo, tá bom? Todos são legais, vocês estão gostando, mas o melhor é o tenentismo. Canuto só queria plantar e colher. A Armada era para ter eleição, quando Deodoro saiu. Vacina é contra a vacinação. O quente mesmo, acho que é o último. Bom, Chibata, esses aí não tem aprofundamento de jeito nenhum, tá? Vou aprofundar só o que é mais difícil e o que vocês estudam um pouco. Chibata, 1910. Vê se tu fica esperto, tá? Não é contra o governo. Para com isso. Não é contra o Hermes. Tu que é comunista, acha que todo movimento é contra o governo. Esse movimento não tinha nada a ver com o governo em si. É a Marinha, é contra a elite. Pô, nós estamos em 1910. A escravidão acabou em 1888. 88, 12, 10. Porra, a escravidão acabou há 22 anos. E ainda tinha chibata. Ainda tinha chibata na Marinha. Então, os marinheiros, eles fizeram uma luta fantástica. Mas que eu vou ter que pegar vocês agora, que é onde eu acho que vocês erram. Para agora comigo. Eu quero saber se a revolta da chibata... Agora eu vou te pegar. Ganhou ou perdeu? É uma coisa. Ah, tem um esperto aqui. Não vou nem falar quem foi. Muito esperto o senhor, hein? Agora vamos lá. É o que eu acho que você tem que saber. Mas os líderes perderam, ganharam ou foram perseguidos? Pois é. É tipo assim, teve uma confusão na escola, você liderou, ganhou. Aí todo mundo ganhou. Mas 2 dias depois a direção te chamou, tá fudido, meu filho. Vai liderar o cacete. Eles foram os líderes, foram a revolta, os castigos acabaram. Vê se entende. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô, Cridê, fala pra mãe.
o movimento ganhou, mas os líderes foram perseguidos. É isso, gostei. Estou um pouquinho mais rápido aqui, que são movimentos que caem, mas são mais fáceis, tá bom? Esse aqui que eu acho que vale a pena agora. 21 minutos, 19. Talvez tenha que passar um pouquinho, tá bom? Mas Guerra do Contestado. Tem mais um slide desse, não tem? Tem, né? Parte 1. Vamos lá. Pessoal, Guerra do Contestado, eu quero que vocês tenham cuidado que vocês estudam um pouco. Mas é o outro lado da moeda de Canudos. Canudos e Contestado são dois lados da mesma moeda. Canudos no Nordeste, século XIX. Contestado Sul, século XX. Os dois movimentos são praticamente iguais, messiânicos, mas eu fiz um aprofundamento para esse movimento. Por favor, aprofundamento, equipe. De Contestado, tá? O governo respondeu enviando o exército. Você acredita que o exército brasileiro travou uma guerra contra brasileiros por quase 4 anos e quase ninguém aprende isso na escola? Eu vim parar entre outubro de 1912 e agosto de 1916, na divisa entre Santa Catarina e Paraná. Mas essa história não começou por causa da religião. Tudo começou quando milhares de famílias foram expulsas das terras onde viviam. A construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande recebeu uma enorme faixa de terras ao longo da ferrovia. Sem terra, sem casa e sem futuro, Milhares de famílias seguiram os monges. Para elas, aquela não era uma revolta. Era uma luta para sobreviver. Muita gente pensa que foi apenas uma revolta religiosa. Não foi. A fé uniu aquelas pessoas, mas por trás existiam pobreza, expulsões e abandono. Os sertanejos construíram verdadeiras comunidades fortificadas, os chamados redutos, acreditando que defendiam um direito legítimo à terra. Naquele momento, o governo decidiu enviar o exército para acabar com o movimento. Eu ainda não imaginava o quanto aquela ordem mudaria a vida de milhares de brasileiros. O governo respondeu enviando o exército, com armamentos modernos e metralhadoras. Foi um massacre contra quem tinha pouco mais que facões. Até aviões foram usados para observar a região. Era uma novidade militar no Brasil, enquanto povoados inteiros desapareciam durante o conflito. Muitos sertanejos foram capturados e levados como prisioneiros. Para quem sobreviveu, a guerra ainda estava longe de acabar. Em agosto de 1916, os principais redutos foram destruídos. Milhares morreram. Para quem perdeu a família e a terra, a definição da fronteira chegou tarde demais. Hoje, muitos passam pela região sem imaginar o que aconteceu ali. Às vezes, os capítulos mais importantes do passado são justamente os que ninguém teve interesse em contar. Gente, meu filho chegou aqui, falou que foi ao Museu da República hoje, 14 anos, e a gente viajando na República Velha. É uma boa coisa para a gente fazer, depois de acabar o aqui, de repente, uma aula no Museu da República. O que vocês acham?
Hein? De repente, para a gente ver Vargas no Museu da República, mas tem que, mas tem que ter pelo menos uns 30. Vamos lá. Gostaram de qual testado, pessoal? Pode passar para a parte 2? Uma ideia de repente, um feriado, um dia qualquer. Mas eu sou muito feliz com vocês. Eu estou muito inseguro, porque a quantidade de alunos é muito grande para participação, entendeu? Aí você tira aluno. Outro dia aconteceu na biologia. A aluna estudou com a gente, tirou A, aí passou para o segundo aqui, não respondeu a enquete, foi removida. Distratou a funcionária, aí viu o nome dela no ar, que ela tirou conosco. Ah, tirou meu nome, que vocês me tiraram por qualquer coisa. Desrespeitou a Júlia, mandou, temos até o print. Ela, tira o meu nome. Aí tirei. Mas foi o nome agora no ar. Ela brigou com a funcionária depois. É doido. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Ela chegou a. Vocês acham que eu tenho que ficar respondendo enquete toda hora? Isso aqui humilhou a funcionária. E aí a decisão nossa foi removê-la. Porque a gente avisou, essa enquete é importante para você continuar conosco. Você não responde. Não, mas seja feliz de estar com A, entendeu? Aí, para mim, que tinha 151, não doeu nada, só cortar um. Bom. Mas às vezes tem um povo arrogante em todas as carreiras. Peraí, pessoal, que me desconcentrou aqui. Pessoal, cangaço eu não gosto de falar muito, que é banditismo, não tem nada de política, é violência social. Eles roubam dos ricos para ele mesmo, entendeu? Voltei mais na propaganda, entendeu? Semana de Arte Moderna, a gente teve recentemente questão disso na discursiva, e é uma luta pela modernização no Brasil. Eles queriam democracia, indústria, progresso, cultural, inclusive, mas o Brasil era agrário, dominado pelo conservadorismo. Eu vou fazer o seguinte: como muitos alunos furaram comigo, eu não sou prefeito, vou furar com vocês, tá bom? Eu vou fechar com o tenentismo, tá? Que é o que eu mais acredito. Muita aula. Às vezes, assim, muita aula para pouco aluno. Mas hoje eu vou falar muita aula para pouco tempo. Vamos lá, vamos começar comigo. Pessoal, eu acho o tenentismo o mais importante assunto dessa aula. De todas as revoltas que a gente estudou, das que a gente viu mais rápido, essa é a mais importante. Estão preparados? Pessoal, é um movimento militar. Deixa eu trabalhar um pouquinho, pessoal. Senão eu fico olhando o slide, o chat que nem um maluco. Entendeu? Tem professor que nem olha. Tenentismo foi do Arthur Bermaz e Washington Luiz. Final da República Velha. Deixa comigo que eu ainda tenho. Obrigado, Yasmin. Eu ainda tenho
um aprofundamento aqui. Vamos lá. Pessoal, William Campos, eu acho que esse é o principal movimento que existe. É o único que é contra realmente o governo. Preste atenção se você estiver anotando. A Armada era para ter eleição. Canudos era para ter paz. Vacina era contra a vacina. Chibata contra os castigos físicos. Contestado é a luta pela terra. Greve Geral 17 era por leis trabalhistas e salários. Mas o tenentismo. Semana de Arte Moderna é um grito da cultura por um Brasil brasileiro. Mas o tenentismo é sensacional. Primeiro porque ele é militar. E aí o aluno acha que só porque é militar é ruim. Não. São jovens militares como vocês. Oficiais, não eram pepetos, soldado raso. Eram capitães e tenentes que achavam, como eu, naquela época, que o Brasil era uma merda. Então eles queriam modernizar o Brasil. Como modernizar o Brasil? Com a indústria, porra, chega de café. Eles queriam moralizar o Brasil. Como? Com o voto secreto. Então eles querem modernização econômica e democratização política. Eles têm defeito? Tem. O aprofundamento vai começar por isso, que eles eram elitistas. Eles achavam que só os militares podiam salvar o Brasil. Tá bom, por isso tem aprofundamento. É um defeito, é, mas eu quero ver as virtudes. Esses caras eram doidos. Aqui no Rio, Copacabana, 18 de armas na mão, marcharam para derrubar o governo, que era no Rio. Morreram 16, sobraram 2. E aí eles perderam, se juntaram, fizeram a coluna Prestes e marcharam até a Bolívia, pessoal. A cavalo, mais de 1.000, 1.500 soldados. Esses caras eram loucos. Eles foram a base da Revolução de 30 e da Era Vargas. Tem defeito? Tem. Mas naquela época eles eram os verdadeiros heróis. Eram os ídolos da juventude. E eram jovens. Agora eu vou te pegar numa coisa que eu tenho medo de você errar. Eu posso dizer que esse movimento é militar ou de parte dos militares? É um ou outro. Que tu erra nisso. E você que faz discursiva pode morrer por causa disso. Na múltipla escolha também. Agora, mais uma vez, para ver se você entende mesmo. A maioria dos militares apoiavam eles ou eram contra? Tá indo bem, tá indo bem. Então, esse é o único dos movimentos da aula de hoje, de República, tá? Que queria derrubar o governo. Então, ele é o mais importante. Disparado. O Vargas vai copiar tudinho que eles. O Vargas vai copiar as leis trabalhistas da greve geral e vai copiar tudo dos tenentes que apoiaram Vargas na Revolução de 30. Então, aprofundamento, depois eu volto. Pessoal, agradecer aqui a Hanna, né? A gente pesquisou 4 materiais de tenentismo. Um eu dei de graça durante o dia, que é meio bobinho, e esse é o principal. Conseguem botar aquele que a gente escolheu, o maior? Sim, Oi. a gente vai colocar, como é? Só um segundo.
Pessoal, é o momento máximo da nossa aula. É aquela música, aliás, tinha uma música para hoje, poxa, mas também não deu. No final, eu vou encerrar todo nós indo embora com essa música, tá bom? Vamos lá, minha amiga, passa logo, por favor, com a horário. O notebook desligou. Calma aí. Mas você não está sozinha na ação, né? Aí já começa. Várias pessoas saíram da reunião. Pô, não pode errar no momento principal da aula, gente. Eu sei que acontece, mas não. Vamos lá, revisão. O que os tenentes queriam? Modernizar o Brasil na economia. Como? Com a industrialização e rompendo com o café. Eles queriam moralizar a política brasileira. Como? Através do voto secreto, da justiça eleitoral. Como eles fizeram isso? Pau, tiro, como é que é? Vocês falam? Tiro, porrada e bomba. Eles perderam muito. Resistiram com a coluna Prestes. É um movimento de oficiais, capitães e tenentes. Eles foram totalmente derrotados? Não. Eles se exilaram na Bolívia. Eles têm influência na sociedade? Sim, porque eles influenciam a Revolução de 30, a Aliança Liberal, a defender a indústria e o voto secreto. Vai conseguir? Deus te abençoe. Bora, pessoal, que isso é muito importante. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um vídeo na cola da prova e continuando a nossa série de revoltas, rebeliões e guerras na história do Brasil, hoje a gente vai falar sobre as revoltas tenentistas. Durante a década de 20, o Brasil ele foi varrido por várias revoltas militares que queriam, de qualquer jeito, derrubar a República Oligárquica. O movimento tenentista nasceu nos quartéis do Brasil, ali no finalzinho da década de 10, começo da década de 20. Eles eram, na sua maioria, jovens da classe média urbana que estavam incomodados com os rumos da política e com o domínio das oligarquias. Os tenentes criticavam o funcionamento da República do Café com Leite, da diretriz quase que exclusivamente para a agroexportação e das fraudes e dos conchavos políticos que dominavam o país. A gente fez aqui um vídeo sobre a República Oligárquica. Se você quiser saber mais, clica aqui no card. Esse vídeo vai pausar, vai abrir uma outra janela e você vai poder entender melhor o que eram esses conchavos e essas fraudes políticas que aconteciam no período. O tenentismo ele não foi exatamente uma ideologia, ele não tinha um programa político. Ele tinha algumas propostas, como, por exemplo, homens honestos no poder, o voto secreto e a educação gratuita e universal. O movimento ele tinha uma série de limitações. Ele era elitista. Ele achava que apenas os militares poderiam resolver os problemas do país. E, além disso, ele era salvacionista, achando que os militares poderiam salvar o país passando por cima das leis e atravessando o processo democrático, dando golpes. Não que a intenção fosse ruim, mas achar que a intervenção militar e não uma solução política fosse o caminho para resolver os problemas do país não é uma coisa muito segura, né? Os tenentes sabiam que queriam derrubar as oligarquias, mas eles não sabiam muito bem o que fazer depois. E a gente sabe que é meio complicado, não dá muito certo você chegar ao poder sem um programa de governo. E qualquer semelhança com alguns governos que estão aí é mera coincidência, tá ok? O Brasil ouviu falar pela primeira vez dos tenentes em 1922, logo depois de mais uma eleição de um presidente da oligarquia,
Os tenentes resolveram se rebelar contra o governo. No entanto, o movimento ainda não tinha força suficiente para tomar o poder. A maioria dos motins que aconteceram em cidades pelo Brasil afora foram contidos e apenas um quartel no Rio de Janeiro, o Forte de Copacabana, foi tomado pelos tenentes. Ali no quartel de Copacabana, cerca de 300 militares ficaram amotinados por horas e horas e horas, enquanto o exército cercava o quartel e criava uma tensão gigantesca. No entanto, chegou uma hora em que a maioria resolveu se entregar. No entanto, alguns deles resolveram ficar e lutar até a morte. 17 deles, de armas em punho, resolveram marchar em direção ao exército que estava alinhado na frente do calçadão de Copacabana. E se a cena já não é bizarra o suficiente, ela fica ainda um pouco mais quando um civil simplesmente se junta aos 17, formando os 18 do Forte, um engenheiro chamado Otávio Correia. O mais intrigante é a gente pensar por que o Correia fez isso. A gente não sabe, ele morreu. 2 deles sobreviveram, apesar dos muitos ferimentos à bala. Eduardo Gomes e Siqueira Campos, eles permaneceram internados por vários meses num hospital e se tornaram heróis, se tornaram mártires desse movimento. O povo todo pensou, como que esses caras marcharam para a morte? E aí criou-se a mística dos 18 do Forte. Nos anos seguintes, o movimento tenentista ele cresceu nos quartéis, ganhando adesão inclusive das médias e das altas patentes. Em 1924, aqui do lado é que a gente mora em Osasco, pessoal. Para quem não conhece, é a capital do cachorro-quente. Mais precisamente no quartel de Quitaúna, começou um novo levante tenentista comandado pelo Major Miguel Costa. As tropas de tenente marcharam em direção à capital de São Paulo, levantando outras guarnições e tomando a cidade por 3 semanas. Lá no Rio Grande do Sul, o capitão Luiz Carlos Prestes também conseguiu tomar vários quartéis em algumas cidades ali da região. Nesse momento, o movimento ele era comandado pelo general Isidoro Dias Lopes, que tinha o comando geral da Revolução e planejava tomar quartéis pelo Brasil inteiro. No entanto, ele conseguiu tomar só o Rio Grande do Sul e São Paulo. Como as coisas não deram muito certo em São Paulo e no Rio Grande do Sul, o comandante-geral da Revolução, o Isidoro Dias Lopes, ele falou para que os seus comandados se reunissem no Paraná e que dessa forma eles reorganizassem a Revolução. Ali no Paraná foi formada a Coluna Prestes. Cerca de 1.500 homens deram início a uma marcha que percorreu 25 mil quilômetros pelo interior do país, combatendo as tropas do governo, tentando chegar até o Rio de Janeiro para derrubar a República Oligárquica. Durante a saga da Coluna, se destacou a figura de Prestes, o gênio no campo de batalha que inspirou até Mao Tse-tung na Revolução Chinesa. Tropas federais, estaduais, jagunços e até mesmo cangaceiros como Lampião foram acionados para combatê-los, mas ela nunca foi derrotada e no ano de 1925 os últimos combatentes se exilaram na Bolívia. Apesar do movimento não ter conseguido tomar o poder, os tenentes eles se tornaram heróis para boa parte da população. Tanto que Luiz Carlos Prestes ele ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Em 1930, os tenentes voltaram à cena, se aliando à oligarquia dissidente, liderada por Getúlio Vargas, e liderando a rebelião militar, que finalmente pôs fim à República do Café com Leite. É isso aí, pessoal. Encerramos mais uma cola da prova. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Gostaram, pessoal? Bom, é uma experiência positiva, né? Uma aula de revisão com vários itens, que pode ser muito útil lá para novembro, outubro, tá? Eu vou botar uma música aqui para fechar, que é a música dos Beatles, para os momentos difíceis, tá bom? Enquanto elas preparam, sobre as aulas sábado, no Rio, na capital, a gente vai começar dia 12 para cumprir uma exigência do CEPOP, nosso patrocinador, que sempre soube que a gente era online, mas vamos pegar esse limão e transformar numa limonada, tá bom? Só na caixa aí